Estava a olhar para estas duas caixas de fósforo e me recordei de um episódio em que vivi junto dos meus irmãos há muitos anos atrás. Estávamos no centro da cidade depois de fazermos compras e prestes a voltar para casa passávamos pela entrada do Mercado Feira, para quem conhece a cidade de Chimoio. E logo aí na entrada do Mercado Feira faziam-se presente um conjunto de jovens que tinham uma mesa. Eles tinham uma mesa e na mesa tinha caixas de fósforo. Então eles tinham um jogo deles. Giravam, faziam aquilo com uma música deles, uma música muito chamativa. Aí pegou, bateu, fez isso. E depois de um tempo eles te davam a oportunidade de você pegar na caixa em que tem os palitos de fósforo e na promessa de que eles vão te dar dinheiro. E nós, naquela ansiedade de aumentar o único semente que tínhamos, que era para chapa e depois para entregar troco para papá, decidimos nos aventurar a jogar. Aproximamos-nos, eles continuaram com aquelas brincadeiras deles, com aquele jogo deles, e nós decidimos então colocamos a mão numa caixa de fósforo e na hora em que eles decidiram abrir, infelizmente, não tinha nenhum palito de fósforo. E nós já havíamos colocado lá aquele semente e perdemos. Ficamos perplexos, ficamos completamente abatidos. E este é um dos tipos de jogos que são conhecidos como jogos de azar. E eu tentei ir pesquisar um pouco, para entender por que este termo jogo de azar. Quando eu for pesquisar, aparece que jogos de azar é uma designação, é uma expressão da língua portuguesa que define, que identifica todos os tipos de jogo em que para você ganhar não depende da sua habilidade, mas depende da sorte. Num dia desses, eu estava no leito pensando, avaliando, e apareceu Satanás, o sujo Satanás, tentando me desviar, e ele disse para mim: Álvaro, você é super inteligente, você é muito sábio, você com certeza vai conseguir se sair bem num jogo de azar. Quem sabe você experimentar uma ou duas vezes para ver quais são os resultados. Mas por meio desta definição, eu percebo que jogo de azar não tem nada a ver com sua habilidade, inteligência ou sabedoria. Não tem nada a ver se você é muito conhecido, não. Tem a ver com a sorte. E eu, muito curioso, então, decidi aprofundar-me nas pesquisas. O que seria, neste caso, sorte? E a definição que me apareceu foi a seguinte: sorte, neste contexto, seria a aleatoriedade para as peças que ganham. Ou seja, seria a capacidade aleatória de você poder ganhar ou perder. E isso me fez pensar: será que é mesmo aleatório? Será que é mesmo sorte? Será que os jogos de azar dependem da sorte e dependem dos casos aleatórios? E indo pesquisar um pouco mais, acabei tendo algumas respostas que me fizeram perceber que não é sobre sorte e não é sobre casos aleatórios. Se não é sobre habilidade, não é sobre sorte, nem sobre casos aleatórios, é sobre o quê? É sobre quem já desenha aquele jogo para ganhar. E quem é feito para ganhar nos jogos de azar, infelizmente, não é você e não sou eu. Não é sobre sorte quando as casas de apostas contratam melhores técnicos de informática para poder gerir as redes sociais, tanto como as páginas, por meio de algoritmos. Não é sobre sorte quando eles não perdem tempo ou perdem tempo propositadamente para enviarem o maior número de mensagens possíveis para pessoas de modo que adiram aos seus jogos. Não é sobre sorte quando eles têm o tempo de irem às televisões, fazerem publicidade e até pagarem altas quantias a pessoas públicas para também falarem dos seus jogos. Não é sobre sorte
quando eles têm a certeza de que o perdedor será você e o ganhador será ele. Por isso que os jogos de azar não é só sobre você ganhar, é sobre você perder e eles continuarem ganhando. Muitas vezes as pessoas vão entrar em jogos de azar, vão começar a jogar estes jogos ditos de azar, que a lista é enorme, mas os mais conhecidos são loteria, roleta, as betes, que são muito conhecidas pelo jogo do aviador ou mesmo pelas apostas esportivas, que os angolanos preferem chamar de fichas. Para todas as pessoas que jogam estes jogos, desculpa a redundância, tenham a certeza de uma coisa: estes jogos foram elaborados, desenhados, feitos para você ser o perdedor e o criador sempre ser o ganhador. Nunca pense que você vai se desenvolver, que você vai ser bem-sucedido, que você vai ganhar em um jogo de azar. Pois, para o sentido lato e comum, eles dizem que jogo de azar são aqueles em que não depende da habilidade, mas sim depende da sorte. Mas a sorte nunca está do seu lado. Sempre vai estar do lado de quem cria.